Se saber o que comer fosse suficiente, provavelmente todos os nossos problemas com a alimentação já estariam resolvidos. Já passou da hora de a gente entender que resolver os nossos problemas com a alimentação vai muito além da comida em si. Vai além das calorias, das listas de alimentos permitidos e proibidos, das dietas perfeitas. Para mudar de verdade o cenário da alimentação humana, nós precisamos expandir um pouquinho os nossos horizontes. Nós precisamos olhar para aquilo que acontece antes do ato de comer, antes mesmo da escolha alimentar. E é por isso que hoje nós vamos conversar sobre a construção de bons hábitos sob o olhar da neurociência. E não tem nada dessa história de 21 dias, isso não existe, ok? Aqui a gente fala de vida real, de processos reais. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Patrícia Fichter, nutricionista, e este é o Fome, um canal que usa a comida para investigar quem nós somos. Este é um espaço para você que entendeu que não dá mais para ficar na superfície, no raso. É preciso mergulhar nas profundezas da existência humana para encontrar algum sentido nisso tudo que nós chamamos de vida. E isso que a gente chama de vida se constrói totalmente ao redor da comida. Bom, para começar, nós temos que partir do ponto de que comer é um comportamento aprendido, certo? A fome é instintiva, um mecanismo natural de sobrevivência, mas o comer não é instintivo, é aprendido como todos os nossos comportamentos. E nesse aspecto, com certeza você já ouviu falar que o ambiente importa. Isso vale para praticamente todas as áreas da vida. Aquele conceito de que o ambiente nos molda, sabe? E molda principalmente o nosso cérebro. O ambiente influencia os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos hábitos e principalmente o funcionamento do nosso cérebro. Na alimentação, isso é ainda mais importante. O ambiente molda aquilo que chama a atenção, aquilo que desperta desejo, aquilo que parece fácil, conveniente, recompensador. Em outras palavras, o ambiente conversa diretamente com o seu sistema de recompensa. E para aproveitar melhor o vídeo de hoje, eu recomendo fortemente que você assista os vídeos anteriores aqui do canal, porque eu estou construindo com você uma linha de raciocínio. Nós estamos montando um grande quebra-cabeça. Primeiro, eu expliquei como a fome acontece biologicamente no corpo humano. Depois, nós entendemos o que é o sistema de recompensa e por que ele foi e é fundamental para a sobrevivência humana. Nós falamos sobre dopamina, sobre aprendizado e como o cérebro fortalece comportamentos que ele associa à recompensa. Então eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição, aqui embaixo, e também em algum card aqui na tela, talvez. Entendendo essa primeira parte, agora nós chegamos a um ponto bem importante. Se a fome é natural e necessária, se o sistema de recompensa é inteligente, se o cérebro aprende pela repetição e se toda essa engrenagem que você usa para viver nesse exato momento foi construída ao longo de bilhões de anos e ainda funciona, ainda opera com mecanismos um pouco antiquados, como nós podemos usar tudo isso a nosso favor no mundo moderno? Meu objetivo nesse canal é te mostrar que lutar contra a biologia, contra a natureza, não é nada inteligente e muito menos efetivo. Nós temos que ser aliados. Então, vamos lá. Nossa conversa de hoje tem como base um livro que, apesar de não ser um livro de nutrição, talvez seja um dos livros mais importantes para quem deseja mudar a relação com a comida. Hábitos Atômicos, de James Clear. Foi o primeiro livro que nós lemos este ano no Clube do Livro Nutrindo Vidas, o meu clube de leitura. Se você quiser conhecê-lo, também tem um vídeo sobre ele aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição também. E o livro já começa nos alertando de algo muito importante. O comportamento humano, ele está sempre mudando, o tempo todo, mas esse livro, ele trata do que não muda, trata dos fundamentos, os princípios, as ideias onde você pode alicerçar a sua verdadeira mudança. E a questão aqui é que talvez essa verdadeira mudança não aconteça quando você descobre o alimento perfeito, a dieta ideal.
Talvez, e apenas talvez, a mudança aconteça quando você aprenda a criar um cérebro e um ambiente que tornem a escolha saudável mais natural do que a escolha automática de sempre. E aqui é importante destacar que aquilo que hoje você quer mudar também foi construído, foi aprendido ao longo da sua vida. O hábito ruim, a alimentação ruim foi aprendida, construída devagarinho, dia após dia, ao longo de anos, usando esse mesmo sistema que nós vamos usar para construir o bom. E é claro que construir algo novo em cima de algo que já está enraizado, consolidado, não é fácil. James Clear fala no livro que a tarefa de abandonar um mau hábito é como desenraizar um poderoso carvalho de dentro de nós. E criar um bom hábito é como cultivar uma flor bem delicada, um dia de cada vez. Ou seja, é difícil. Mas viver mal também é difícil. Então escolha o seu difícil e bora pra frente. Recapitulando, a fome gera um desconforto que nos impulsiona à ação. Quando nós encontramos comida, o cérebro registra aquilo como algo importante para a sobrevivência. A dopamina aumenta, principalmente na expectativa da recompensa e não apenas no prazer final. E quanto mais nós repetimos um comportamento associado à recompensa, mais forte fica aquele caminho neural daquele comportamento. Então, o que nós precisamos entender é que o cérebro não repete o que é saudável, ele repete o que ele aprendeu a associar com uma recompensa. E aqui a gente já corta uma ilusão no caminho aqui. Seu cérebro não trabalha para construir a sua saúde. Quem tem que fazer isso é você. Seu cérebro trabalha para te manter vivo. E ele trabalha com o que ele recebe todos os dias. E para isso, ele sempre vai focar em poupar energia, sempre. Quanto mais automatizado um comportamento, menos energia ele gasta. E aí, a maioria das pessoas acredita que o problema está apenas na falta de disciplina. Mas pensa comigo. Se o seu ambiente oferece comida altamente palatável, disponível 24 horas por dia, associada a conforto, prazer, descanso, recompensa emocional e praticidade, você realmente acha que você está competindo apenas com a força de vontade? Exemplo prático. Um dia estressante, você chega em casa cansado, abre o aplicativo de delivery, o cérebro já começa a liberar dopamina antes mesmo de a comida chegar, rápido, fácil, sem esforço. Ou seja, você não vai perder essa batalha porque você é fraco. Você perde essa batalha porque você está tentando vencer um sistema biológico altamente inteligente e treinado ao longo dos últimos anos da sua vida para responder a exatamente esse tipo de ambiente, esse tipo de contexto. James Clear propõe uma ideia muito interessante. Ele diz que hábitos são respostas automáticas ao ambiente. E eu te pergunto, como estão os seus ambientes no que se refere à comida? Sua casa, seu trabalho, porque os ambientes sociais nós nem vamos entrar em detalhes, né? E para entender e vencer isso, ele descreve as 4 leis da mudança de comportamento baseadas no funcionamento do seu cérebro. Então, para criar um bom hábito, número 1, torne-o claro, deixe-o evidente. Número 2, torne-o atraente. Número 3, torne-o fácil. E número 4, torne-o satisfatório. É como se fossem 4 alavancas. Quando elas estão nas posições certas, criar bons hábitos é fácil. E quando elas estão nas posições erradas, é quase impossível. Percebe como isso conversa perfeitamente com o sistema de recompensa que a gente entendeu no vídeo anterior? O cérebro, ele presta atenção no que é evidente, lei número 1, ele sente motivação pelo que é atraente, lei número 2, economiza energia escolhendo o que é fácil, 3, e aprende com o que é satisfatório, lei número 4. Como aplicar isso na alimentação? Se a gente for pensar apenas em seguir esses 4 passos da construção de hábitos, isso aqui vai ficar meio raso. Então, depois eu quero te fazer um outro olhar sobre isso, tá? Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui dessas 4 leis na prática, mas isso não é o mais importante do livro e nem desse vídeo, ok? O mais importante vem depois disso aqui. Então, vamos lá. Na prática seria assim. 1. Deixe o comportamento saudável evidente. Isso significa
Frutas lavadas, picadas e visíveis, garrafa de água na mesa para você ver, ovos já cozidos na geladeira, um iogurte proteico na frente de outros alimentos. O cérebro responde muito mais ao que está disponível visualmente. Se toda vez que você abre a geladeira encontra primeiro um refrigerante, uma sobremesa, um ultraprocessado, é isso que recebe a atenção automática. O ambiente sempre vence a sua intenção, lembre disso. Número 2, torne o hábito atraente. Comer bem pode e deve ser prazeroso. E o prazer não está só no paladar. Cozinhar bem é maravilhoso, claro, mas o prazer também é visual. Então, o café tem que estar bonito, a aparência da refeição tem que estar bonita, mesa posta, uma música agradável durante a refeição. O objetivo aqui não é competir com o alimento ultraprocessado em intensidade de estímulos, que é o que a indústria faz com o nosso paladar. É ensinar o seu cérebro a associar cuidado, bem-estar e prazer à alimentação cotidiana, que é onde a vida acontece. Número 3, torne o hábito fácil. Muita gente falha porque fica dependendo de cozinhar perfeitamente todo santo dia, mas você pode já ter proteína pronta na geladeira, preparada ou no freezer, você pode ter legumes congelados, arroz pronto para 2 ou 3 dias, lanches já definidos previamente. Detalhes fazem a diferença, organização faz a diferença. Entre pedir um hambúrguer em 30 segundos e cozinhar do zero, cansada, às 8 da noite, o cérebro sempre vai escolher o caminho do menor esforço, né? Então, nem sempre é questão de ficar tentando construir mais força de vontade, mas sim reduzir o atrito, reduzir a dificuldade para escolher algo saudável, entende? Número 4. Torne satisfatório. Aqui tem um ponto bem importante. O cérebro aprende com consequências imediatas. E o problema é que benefícios da boa alimentação costumam aparecer mais lentamente. Mais energia, menos compulsão, sono melhor, menos inchaço, melhora do humor, melhora metabólica, enfim, 1000 coisas, mas nada disso acontece imediatamente. São hábitos que vão te dando resultado a longo prazo. E os hábitos ruins, eles têm consequências imediatas muito satisfatórias. E como a gente vive na era do imediatismo, é um desafio. Então, para ajudar no processo, nós podemos criar pequenas recompensas imediatas, como celebrar um pequeno comportamento positivo e não o peso na balança, entende? Se você recompensa só o peso, o resultado lá na balança, você abandona o processo antes mesmo que o cérebro tenha tempo de automatizar um novo hábito. E importante, encontre maneiras de celebrar que não seja apenas comendo. Enfim, essa seria a parte prática, operacional, que é super importante, mas como eu falei, eu acho que se a gente fica nisso, nesses 4 passos, é raso demais e a mudança pode não acontecer. Então, a gente precisa entender alguns conceitos que estão por trás disso tudo nesse livro. E um deles é, não se trata apenas de estabelecer metas, se trata de construir um sistema. Alcançar uma meta muitas vezes requer uma mudança momentânea. Mudar hábitos requer a construção de um sistema de longo prazo. Meta é o que você deseja, sistemas são os processos que vão garantir os seus resultados. Eu e você podemos ter a mesma meta, e ter a mesma meta não garante que nós consigamos alcançá-la. Você pode conseguir e eu não. Então não é a meta que faz você mudar, é o sistema que você constrói para alcançá-la. Essas 4 leis desse livro, elas são um roteiro para construir um sistema eficiente. E elas foram pautadas no funcionamento cerebral. Então vale muito a pena ler este livro. Se você realmente quer melhorar a sua alimentação, concentre-se menos na lista de alimentos proibidos e foque mais em construir um sistema eficiente de mudança de comportamento. E mudança de ambiente em primeiro lugar. Aliás, antes de mudar a comida, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E é aqui que entra o conceito mais poderoso desse livro, a identidade. No livro, James Clear diz que a mudança acontece quando nós paramos de focar apenas na meta e nós começamos a construir uma identidade. E para entender isso, ele traz as 3 camadas de mudança de comportamento.
Resultados, processos, identidade. Os resultados estão na camada mais superficial e é onde a maioria das pessoas coloca todo o foco no resultado, nas metas. Eu quero perder peso, ou eu quero comer melhor, ou até eu quero controlar a minha fome. A segunda camada, ela abriga os processos, os sistemas que você cria para alcançar os seus objetivos. E uma parte das pessoas já entendeu que essa camada é importante. E aí colocam o seu esforço também no processo. Ótimo! Mas ainda assim, a maioria de nós esquece totalmente da camada mais profunda e talvez a mais importante, a essência de todo comportamento, a nossa identidade. Quem nós somos, no que realmente acreditamos. E aqui não se trata de uma camada ser melhor ou pior do que a outra. Todas as camadas de mudança são úteis e importantes. O problema está na direção da mudança. Precisa ser de dentro para fora. Então, quando você diz, eu quero emagrecer, eu te pergunto, por quê? Para ter mais saúde, para viver melhor, para se sentir mais bonita, tudo isso é válido, mas tudo é externo. A questão é quem você é hoje, do jeito que está, fazendo o que faz e quem você quer se tornar. E quando eu falo isso, eu falo de um sistema de crenças mesmo, sua visão de mundo, a sua autoimagem, o seu julgamento sobre você e sobre os outros, sobre o que é bom, ruim, certo, errado, bonito ou feio. A maioria das pessoas pensa, eu quero ser magro, que é o resultado. E se eu fizer essa dieta, eu serei magro, que é o processo. Mas não param para pensar no que o alimento significa na vida delas, em como se relacionam com a comida. Não sabe quais são suas virtudes e suas fraquezas que vão influenciar nesse processo e que podem te boicotar, inclusive. Não se conhecem, não têm clareza sobre o que realmente considera importante e o que sim poderia abrir mão. Não olha para como construiu a vida até aqui. Por trás de todo o sistema de ações há um sistema de crenças. Um comportamento incoerente com quem eu sou não durará. E não sou eu que estou dizendo isso, tá tudo aqui, ó. Muitas mudanças são temporárias, não duram, porque você não deu importância a quem você é e não repetiu isso por tempo suficiente para que o novo comportamento se torne parte de quem você é. Cada vez que você repete um comportamento, você está enviando uma mensagem ao seu cérebro, uma evidência de quem você é. Os nossos hábitos são a expressão da nossa identidade. Então, o sistema de recompensa não fortalece apenas ações, ele fortalece padrões de identidade. E para fechar, o título do livro não é um mero acaso. O átomo é a menor partícula da matéria. Ok, hoje a gente já sabe que existem partículas ainda menores dentro dele, mas tudo bem. O que importa é que é algo muito pequeno, invisível a olho nu. Hábitos atômicos parecem pequenos demais para funcionar, mas é exatamente assim que o cérebro aprende, com pequenas repetições recompensadas em um contexto consistente. Quando você quer mudar algo muito grande de uma hora para outra, você tende a se sentir inseguro. Mudanças pequenas, possíveis, vão gerando autoconfiança. O próprio James Clear relata uma situação no livro em que ele diz: essas melhorias foram pequenas, mas me deram a sensação de controle sobre a minha vida. Eu comecei a me sentir confiante novamente. Ou seja, estar consciente das pequenas vitórias e valorizar isso é uma ferramenta real de evolução consistente. Ele diz que não houve um momento decisivo na minha mudança. Houve muitos momentos. Ele traz o conceito de ganhos marginais e a ideia de melhorar 1% a cada dia. Não é grandioso, mas é sustentável. E momentos revolucionários são resultados de muitos eventos anteriores. Todas as grandes coisas são originadas de pequenos começos. A semente de todo hábito é uma única e minúscula decisão, uma pequena escolha repetida todos os dias. Mudanças que parecem pequenas e sem importância terão resultados notáveis, grandiosos, se você estiver disposto a persistir nelas por anos. Todos nós lidamos com contratempos, mas no longo prazo, a qualidade das nossas vidas depende da qualidade dos nossos pequenos hábitos. Não adianta você gastar tudo que tem agora para mudar a sua alimentação da água para o vinho hoje,
por alguns dias, por até meses, porque comer é para toda a vida. E tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal também. O seu comer é parte de quem você é. Mudar a sua alimentação é mudar quem você é. Quando você entende como tudo isso funciona, você para de lutar contra a própria biologia e começa a trabalhar junto com ela. Construir saúde não é vencer o seu cérebro todos os dias ou tentar enganar ele, isso é impossível. É construir um ambiente e um sistema de micro-hábitos que permitam ao seu cérebro fazer naturalmente aquilo que ele nasceu para fazer e que favorece a sua vida. Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo aquela chave que virou, suas experiências, compartilha suas ideias aqui, que isso pode beneficiar outras pessoas também. Deixa um like nesse vídeo para o YouTube mandar ele para mais pessoas. Já se inscreve no canal, porque ainda vem muita coisa por aí, nós mal começamos por aqui. E se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores sobre fome, dopamina e sistema de recompensa, eles estão aqui na descrição, para você entender toda essa construção dessa ideia que a gente está fazendo aqui. Esse vídeo ele não traz a solução, ele traz uma possibilidade de caminho para a mudança. E ele é apenas uma peça, mais uma peça do nosso grande quebra-cabeça. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.